Fala pessoal, estamos aqui com mais um quadro Segurança em Pauta e hoje estamos na Gabriel, essa empresa super inovadora do mercado condominial, voltado justamente no assunto de hoje, que é segurança. Estamos com o Lucas, ele que é o Head de Vendas aqui da Gabriel. Lucas, obrigado aí por aceitar nosso convite, ceder um pouco do seu tempo para a gente falar um pouquinho sobre segurança. Primeiro a gente queria entender quem que é o Lucas, o que vocês fazem aqui na Gabriel, se puder explicar um pouquinho, por favor. Perfeito, primeiro boa tarde e obrigado também por me dar a oportunidade de falar sobre esse tema tão importante que é a segurança. Falando um pouquinho sobre o que eu faço na Gabriel, hoje basicamente eu sou responsável pelo crescimento da empresa, tanto na cidade do Rio quanto na cidade de São Paulo. A gente começou lá no Rio de Janeiro, eu sou carioca, e a gente teve um desafio muito grande, que é a gente tentar solucionar esse problema crônico do Brasil, que é a segurança pública. E a gente conseguiu entender e criar um modelo que ele não só fosse escalável, mas também capaz de processar a informação, gerar inteligência e conseguir devolver a segurança para os nossos usuários. Então a gente conseguiu comprovar nossa tese no Rio de Janeiro e a gente veio para São Paulo há aproximadamente 2 anos para a gente também conseguir expandir e melhorar a segurança pública também do estado de São Paulo. Pô, bacana. Você falou um pouquinho do modelo de vocês, né? Esse conceito de câmera de segurança voltado para a rua. Hoje, normalmente, em condomínios, em casas, enfim, em residências, as câmeras são voltadas para dentro, no máximo que tem para a rua é voltada ali para o portão, ali de entrada de pedestre, ou o portão da garagem. Você poderia explicar um pouquinho para a gente como funciona esse sistema de vocês, né? E qual é a utilidade dele? Perfeito. Para a gente falar um pouquinho do nosso modelo, vou voltar um pouco no tempo e falar dos nossos fundadores, né? Eles moraram muito tempo na China e eles conheciam muito sobre segurança e foram estudar também e se aprofundar. E eles começaram a identificar bastante coisa, né? Primeiro, eles pegaram um padrão, eles entenderam que em Pequim, por exemplo, na China, são mais de 300 câmeras a cada 1.000 habitantes. Quando a gente olha para a Inglaterra, na cidade de Londres, são mais de 65 câmeras a cada 1.000 habitantes. E quando a gente começa a olhar mais para a parte da América Latina, a cidade do México são 4 câmeras a cada 1.000 habitantes, e a gente vai chegar no Brasil, a gente entende que o estado que mais tem câmera a cada 1.000 habitantes é o estado de São Paulo. E hoje a gente tem uma câmera a cada 1.000 habitantes. E aí quando a gente fala disso, a gente tem 1/4 do que a cidade do México tem. É óbvio que o nosso objetivo é a gente tentar trazer um padrão londrino de segurança para dentro do Brasil. A gente ainda está encaminhando. E quando a gente olha para Gabriel, hoje no Rio de Janeiro, a gente tem em torno de 12 a 14 câmeras a cada 1.000 habitantes na região que a gente atua. Em São Paulo, a gente tem de 6 a 8, dependendo da região. Então, a gente já conseguiu elevar muito o número de câmeras a cada 1.000 habitantes, que é uma coisa que, quando a gente fala de segurança pública, é uma métrica que ela é considerada, e aí a gente consegue trazer isso aqui para o Brasil. E como que a gente consegue fazer isso? A Gabriel ela é uma empresa de tecnologia, ela não é uma empresa de câmera, ela não é uma empresa de segurança. Por que a gente fala isso? A gente sempre brinca, né, quando a gente está com um cliente, a gente fala assim, quando você pede uma pizza e vem a caixa, você pediu a caixa ou você pediu a pizza? De fato, a nossa câmera ela é apenas o que está ali, mas para que possibilite a gente servir e prestar de fato o serviço que a Gabriel fala. Qual é o serviço que a gente fala que a gente tem? A gente tem um ecossistema de câmeras e elas são todas interconectadas. E aí com isso, quando a gente monta esse cinturão, a gente consegue entender a dinâmica da ocorrência, né? Não necessariamente um crime, mas da ocorrência em si. Por que a gente fala que a gente consegue entender a dinâmica? A gente consegue entender de onde a pessoa veio, a gente consegue ver o que aconteceu no fato, a gente consegue entender para onde ela foi. Então, com isso, você consegue criar dinâmicas, coletar dados, gerar informação e dar inteligência para as forças públicas. Que hoje é uma coisa muito importante, né? A Gabriel, ou qualquer outra empresa que fala do tema de segurança, né, ela sempre vai depender no final dos órgãos públicos. Quem prende é a justiça, não é a Gabriel. A Gabriel ela fornece inteligência e informação para que a gente possa aumentar a produtividade do trabalho das forças públicas. Esse é o objetivo da Gabriel. E aí a gente consegue fazer isso exatamente com câmeras extremamente tecnológicas, onde a gente consegue ter analíticos e a nossa tecnologia também ela permite
não necessitar, por exemplo, de uma infraestrutura de internet do prédio, que antigamente era assim, né? E todas as outras empresas do mercado, elas necessitam de uma internet do prédio, mas isso dificulta muito. Isso faz com que a infraestrutura de uma câmera que fique voltada para a rua, ela tenha que puxar uma infraestrutura imensa até chegar na parte que ela tem um modem de internet. E a Gabriel, através de tecnologia, ela conseguiu fazer isso. Por isso que eu falei que hoje a gente consegue crescer em larga escala por diversos motivos, e esse da conectividade é um deles. Pô, continua crescendo e aumentar o número de câmeras por habitante aqui em São Paulo, né? Com certeza. E muito do que você falou, né? Por que a gente olha para a rua? A gente entende que até o crime que acontece dentro do condomínio, ele se inicia e termina na rua. Raramente é o vizinho da pessoa que vai assaltar ela, que vai fazer invadir a casa dela. Então, normalmente é uma pessoa que ela veio da rua, ela entrou no condomínio, muitas vezes por erro humano, isso acontece mesmo, né? São pessoas super bem apessoadas, bem vestidas, que falam que o tio está viajando, a tia está viajando, muitas vezes crianças jovens até, e aí eles invadem, ligam para a pessoa que está junto delas, falam assim, ó, estou no apartamento tal, pede para interfonar que eu te libero. E aí eles sobem, e aí com isso eles conseguem cometer o crime e a invasão. Mas, de fato, começou e terminou na rua. E a gente consegue ajudar nessa dinâmica. Ou seja, vocês conseguem pegar toda a trilha, por exemplo, de um assalto, né, desde o começo até o final, né, com esse sistema de tecnologia que vocês criaram, né? Exato, teve um caso recente, inclusive, que apareceu no Fantástico, não foi um tema muito legal, tendo em vista que teve um homicídio, mas a gente conseguiu pegar 12 horas de imagens. E aí, desde a pessoa ela chegando na região, ela fazendo voltas com o carro para identificar o perímetro, depois ela parando o carro dela, aguardar a vítima. Então, assim, a gente consegue pegar a dinâmica inteira, a gente conseguiu pegar qual era o veículo, a gente conseguiu identificar a placa. Então, assim, tem diversas coisas que a Gabriela ela consegue fornecer inteligência para que a polícia consiga, de fato, prestar o trabalho dela, no serviço com maior excelência. Pô, sensacional. Você já respondeu a minha próxima pergunta, mas eu vou colocar uma pergunta no meio, né? Com o sistema de vocês, se já chegaram a pegar alguma situação engraçada assim de rua, provavelmente vira e mexe deve aparecer alguma coisa, né? Como que vocês lidam, por exemplo, com esses casos ligados a crime? Perfeito. Em relação às imagens, hoje, apesar de eu ser o head comercial, eu não tenho acesso às imagens, muito porque a Gabriela ela respeita a LGPD. Então, as pessoas que têm acesso às imagens são o nosso time de inteligência, que faz as análises. Com certeza, eles pegam casos super interessantes, mas quando a gente fala da dinâmica do crime, funciona exatamente assim, né? A gente tem 3 possibilidades de identificar essa ocorrência ou esse evento. Pode ser um transeunte na rua que viu as câmeras da Gabriela, baixa o aplicativo ou já liga e entra em contato com a nossa central informando sobre o evento. Pode ser, muitas vezes que é o que acontece, a polícia entra em contato com a gente falando que aconteceu um crime naquela região, pergunta se a gente tem as imagens. E por último, muitas vezes pode ser um protegido nosso. Protegido nosso é um morador que dentro do condomínio dela tem câmera instalada e com isso ele tem acesso às imagens e várias outras coisas. O que diferencia isso, né? Quando a polícia entra em contato com a gente visualiza se a gente tem as imagens ou não daquele evento e a gente faz toda uma análise, né? Não só do evento, a gente olha o antes, a gente olha o depois para entender se teve mais gente envolvida, porque muitas vezes, né, a vítima ela erra o horário, ela erra a blusa, está muito nervosa, então é difícil de passar essas informações. A gente faz todo esse compilado, a gente entende o evento inteiro, a gente monta um vídeo pronto para entregar às forças públicas e a gente solicita que ele nos envie, né, nos encaminhe um ofício. Aí, mediante o ofício, a gente entrega essas imagens às forças públicas para que ele possa utilizar na investigação que é feita. Pô, sensacional. A gente viu também que vocês têm uma campanha chamada Compartilhe Gentilezas, né? Como que funciona? Se você tem alguns exemplos que você pode trazer de gentileza que foram capturadas nas imagens de vocês, puder falar mais, desenvolver um pouquinho? Bom, a gente gosta muito de falar sobre gentileza também, porque a Gabriel é uma empresa que, de fato, ela quer melhorar a segurança pública, mas ela também tem diversas outras funcionalidades, por assim dizer. A gente já ajudou pessoas desaparecidas que tinham Alzheimer e estavam, né, perdidas, e a gente com as nossas imagens conseguiu capturar, cachorrinhos também. E é engraçado, né, porque as nossas câmeras, de fato, elas pegam muitas informações.
E aí muitas vezes a gente pega alguém ajudando um senhor a atravessar a rua, a gente pega casais em momentos afetivos mostrando o quanto amam um ao outro. Então assim, tem várias coisas interessantes que a gente olha que a rua ela não é apenas um lugar de violência, né? Ela também é um lugar onde nós, que somos da sociedade, também praticamos nossos atos de gentileza, nossos atos de ajuda com toda a população. Pô, bacana. Aí saindo um pouquinho desse assunto de câmera, você tem alguma outra dica para o pessoal que está nos assistindo, para os síndicos, para o pessoal de casa? Então, a gente gosta muito de falar com os nossos clientes, né? A gente fala muito sobre o protocolo de segurança do prédio. E aí, quando você mencionou a invasão, foi o que eu falei, né? Mais de 90% dos casos, normalmente, é um erro humano. E aí, muitas vezes, por falta de protocolo do prédio, né? Aqui em São Paulo, o protocolo ele é mais reforçado que do Rio de Janeiro. A gente tem a dupla clausura, a gente tem... Né? Quando a gente fala de segurança, a gente fala sobre várias camadas. Mas se eu pudesse dar um conselho... dê treinamento para as pessoas que trabalham no seu prédio. Então, seus funcionários, é importante que eles tenham um treinamento, tenham um protocolo de segurança para saber como agir em cada momento. Pô, bacana. Agora, a minha última pergunta. Quais são as tecnologias que estão surgindo aí no mercado ou tendências, né, nessa área de segurança condominial que os síndicos, os moradores, eles deveriam considerar atualizar ou expandir seu sistema de vigilância? Perfeito. Quando a gente fala, né, de um crime ou qualquer outra ocorrência, a gente fala de 3 partes, né? A gente fala da parte preventiva, a gente fala do momento da pronta resposta, onde está acontecendo o crime naquele momento, e a gente fala da parte investigativa. A Gabriel, ela auxilia nas 3, a gente tem uma grande força na parte investigativa, mas uma coisa que tem no mercado, mas ainda não está 100% difundida, e a Gabriel... no mês que vem ela já está colocando em prática, é o OCR, que é a leitura da placa. E aí como é que isso vai funcionar? Isso vai ajudar muito na forma preventiva, porque todas as nossas câmeras que tiverem o OCR instalado vai conseguir ler as placas do carro, jogar na base e confrontar se esse carro ele já foi envolvido em algum assalto, se ele é um carro roubado, se ele é um carro clonado. Então a gente vai conseguir muitas vezes já avisar as forças públicas e falar, ó, tá passando um carro roubado em tal lugar. Se tá passando um carro roubado em tal lugar, a polícia ela já vai saber conseguir montar o cerco e, de fato, efetivamente já, espero eu, que evitar possíveis crimes. E a outra tecnologia que também a gente vai fazer agora, na verdade a gente já implementou, e aí como a gente está falando da segurança externa, né, eu não trouxe muito nessa pauta, mas a Gabriela ela também olha para a parte interna do prédio. E as nossas câmeras, agora elas já têm analíticos que possibilitam detectar movimentos humanos, né, de pessoas. Por que isso? Por que a gente quer detectar pessoas? A gente só escutou o nosso cliente. O síndico, de fato, ele tem a necessidade de entender sobre a dinâmica do prédio, só que ele não consegue olhar o tempo todo. Quando a gente fala de porteiro ou qualquer outra pessoa, as pessoas dormem, as pessoas vão ao banheiro. A câmera não, ela está lá o tempo todo. E aí, o que a gente consegue fazer? As nossas câmeras conseguem, né, se elas estiverem nesse local aqui posicionado, se alguém invadir, pular um muro, elas conseguem detectar, elas geram um alarme no monitor do porteiro, expande a tela fica cheia, ou até mesmo a casa de máquina. Os síndicos não querem que ninguém entre na casa de máquina, ou até mesmo no terraço, a partir de meia-noite às 6 da manhã, porque ele quer restringir um horário. A nossa tecnologia ela permite isso hoje. Então essas são as tecnologias que a gente está difundindo aqui, que a gente de fato entende que entrega o valor para o cidadão e também para o nosso contratante. Acho que faz total sentido com o que vocês já fazem, acho que vai agregar muito mais ainda, né, o trabalho hoje feito pela Gabriel. E para encerrar, Lucas, a gente tem um quadro novo aqui, né, por hora se chama Bate-Bola Estaiada, né, a gente vai te dar aqui 6 perguntas rápidas, né, você vai escolher entre um e o outro, você pode ficar em cima do muro em 2, tá? Primeira, porteiro presencial ou portaria remota? Presencial. Acesso por biometria ou reconhecimento facial? Biometria. Síndico profissional ou morador? Eu vou de morador. Essa aí eu vou me comprometer, mas eu vou de morador. Conta pool ou conta própria? Vou ficar em cima do muro. Central de monitoramento interna ou externa? Externa, mas se você complementar é bom. É bom. Duas camadas. Quanto mais camada de segurança, melhor. Sim.
E agora, por último, São Paulo e Rio de Janeiro. Eu vou ter que falar Rio. ainda tô aqui, me acostumei, gosto muito de São Paulo, mas ainda vou ter que falar Rio de Janeiro, né? Não dá pra negar hoje. Pô, perfeito. Lucas, obrigado aqui pela entrevista, Obrigado cara. a você, Muito Vitor. bom. E é isso, pessoal. Mais uma vez agradecendo o Lucas, o pessoal aqui da Gabriel por nos ter recebido. Fica com a gente, curta o vídeo, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal e ative o sininho. Um abraço.